Olá, está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Comissão promove mais uma audiência para discutir parâmetros urbanísticos de Vargem Grande e Pequena. Pesquisa traça perfil cultural do carioca. Dia Municipal sem carro agora é lei no Rio. Em instantes. Comissão de Assuntos Urbanos promove mais uma audiência pública para discutir o projeto de reestruturação urbana da região das Vargens. Veja como foi na reportagem de Marcelo Vieira. Foi a quarta e última audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara Municipal para discutir o plano de estruturação urbana da região das Vargens Grande, Pequena, parte do Recreio e do Itaiangá, uma área de 52 quilômetros quadrados. Técnicas da Secretaria de Urbanismo apresentaram aos moradores as mudanças previstas para a região, para as áreas de infraestrutura, mobilidade urbana, saneamento, transporte e meio ambiente. Entre as novidades estariam a criação de parques ecológicos, a dragagem de canais e lagoas, a criação de ciclovias, a adoção do transporte hidroviário e também a liberação para a construção de prédios com até 18 andares. O oceanógrafo David Zi é um dos defensores do Peu das Vargens. Para o projeto poder vingar efetivamente, é preciso desenvolver inovações e isso tudo é possível acoplando a questão ambiental junto com a questão da urbanização, porque a sustentabilidade está exatamente fixada, baseada em três pernas. A primeira perna é a preservação do meio ambiente, a segunda é o benefício humano e o terceiro é a viabilidade econômica. Então esse projeto vem exatamente atender essas três interfaces, o homem, o meio ambiente e a viabilidade. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que se paga esse projeto de tal forma que beneficie o homem e mantenha a natureza dentro das suas características na região? A audiência foi comandada pelo vereador Chiquinho Brazão, presidente da comissão, e contou com a presença de outros parlamentares, como William Coelho, vice da comissão, Rafael Gataz e Renato Cinco. O vereador do PSOL criticou o projeto da prefeitura, que, segundo ele, vai provocar uma especulação imobiliária na região. Não é do interesse da população do Rio de Janeiro que a região das Vargens, que é uma das mais preservadas da cidade, seja transformada numa nova Barra da Tijuca. O meio ambiente não suporta mais a destruição de que ele vem sendo vítima. A mobilidade urbana da cidade não suporta mais essa lógica de ficar expandindo a cidade, fazendo as pessoas morarem cada vez mais longe dos seus locais de trabalho. Alguns moradores concordaram com as críticas do parlamentar e questionaram os representantes da prefeitura sobre a perda da qualidade de vida e o temor do aumento da densidade demográfica na região. Para os demais vereadores presentes, não há motivos para preocupação. O Peu das Vargens vai trazer melhorias para a comunidade local. A prefeitura ela não consegue fiscalizar, o crescimento é inevitável e está crescendo de forma desordenada a ponto de criar grandes problemas futuros. Então, eu acho que o Peu é um projeto importante, tem que ser discutido e tem que ser votado, porque é ali que vai dar os parâmetros de construção da região. Com o crescimento e a urbanização, vai trazer o saneamento, a iluminação, a questão que realmente Vargem está necessitando. Tem um grupo pequeno de pessoas hoje que falou sobre a questão da apropriação, que a prefeitura tem que entrar e tem que desapropriar as pessoas, realocar, dar o aluguel social. Sim, se estiverem as pessoas legalizadas, como não é o caso. Então a gente tem que estudar antes para poder dar um veredito final. Vamos realocar essas pessoas? Vamos recolocar aonde essas pessoas? Vamos entrar com aluguel social? Vamos entrar com aluguel social. Isso é questão de estudo, o estudo prévio da prefeitura que já foi feito. Ao final de mais de 4 horas de discussão, a audiência foi encerrada. Nós tivemos a oportunidade, durante todas as audiências, de colher informações importantes daquelas pessoas que moram, as pessoas que vivem o dia a dia, as pessoas que têm o conhecimento dos pontos mais frágeis e juntando isso ao ponto técnico, à visão técnica e a um estudo que veio sendo feito. Então podemos com certeza avançar muito através das audiências públicas. Terminadas as audiências do Peu das Vargens, a expectativa agora é para a votação no plenário. Próximo passo é nós sentarmos na Câmara, analisarmos todas essas informações e votarmos o Peu. Não há ainda uma data definida, mas a princípio a previsão é que seja votado ainda este mês. Você costuma frequentar teatro, cinema, exposições e shows? Uma pesquisa traçou o perfil do carioca que frequenta eventos culturais.
Veja qual foi o resultado na reportagem de Gabi de Saboia. Para conhecer quem são essas pessoas, foi realizada uma pesquisa sobre o perfil cultural dos moradores do Rio de Janeiro. 1.537 pessoas de diferentes faixas etárias e sociais foram ouvidas em diversos pontos do município. O levantamento buscou respostas sobre a frequência e equipamentos culturais e também sobre os motivos que afastam o carioca das artes. Os dados foram apresentados em um seminário em recortes como gênero, idade, escolaridade, renda, cor da pele, religião e região de moradia, entre outras variáveis. João Leiva, diretor da empresa responsável pela pesquisa, apresenta o resultado mais surpreendente. A gente, quando fala de cultura, vem à cabeça de imediato a ideia do jovem, né? O jovem é o principal protagonista das mudanças culturais. Em geral, é o sujeito mais ativo da cena cultural, mas hoje a fatia mais excluída da população, quando a gente pensa em acesso às atividades culturais, são as pessoas mais velhas. A partir dos 45 anos, cai o acesso à cultura. As mulheres apresentam maior interesse nas atividades culturais, mas nem sempre podem frequentar. Não tanto quanto eu gostaria, porque eu tenho uma criança pequena, mas eu gosto muito de cinema, teatro. Pelo menos uma vez por mês, eu e meu esposo, nós procuramos assistir um show, teatro. Acho muito importante. Eu acho que assim tem uma série de fatores, né? A questão em geral, a mulher acaba tendo uma renda menor, acaba sendo a responsável por ficar com os filhos. Então tem uma série de fatores que acabam fazendo com que a mulher, apesar de apresentar um desejo maior do que os homens por acessar atividades culturais, acaba tendo um consumo um pouco menor. E no final das contas, são os homens que veem mais filmes, peças e exposições. Música é a atividade cultural mais realizada pelos cariocas. Entretanto, quase 80% nunca foram a uma ópera e mais de 30% passaram um ano sem ir ao cinema, 50% sem assistir a um show, 70% sem pisar em teatros ou museus e 90% sem chegar perto de um concerto de música clássica. Mas, apesar de tudo, o carioca ainda frequenta mais equipamentos culturais do que os moradores de São Paulo, Belo Horizonte e Salvador. O desinteresse é o principal motivo, mas a falta de tempo também pesa. O principal responsável por isso é a baixa escolaridade da população brasileira. Mesmo nas grandes cidades, você ainda tem um percentual grande da população que já está numa idade em que deveria ter completado a universidade, mas não completou, né? E a gente percebe pela pesquisa, e não é só a nossa, pesquisas em vários lugares do mundo apontam isso, que conforme você aumenta a escolaridade, aumenta muito o acesso à cultura, mesmo entre aquelas camadas que têm menos renda. A renda também é um fator determinante de exclusão. O cultural tem vários, tem o cultural barato e o cultural caro. O acesso é desigual entre as regiões. As zonas norte e oeste concentram os bairros com os piores resultados. Francisco sai de Engenho Novo para frequentar atividades culturais. Por aqui na cidade mesmo, né? Às vezes na Barra, né? Quando tem assim promoção para ir. A sétima arte atrai os jovens. Quase todos vão ao cinema. Mas não é só os jovens. O resultado do cinema ainda é de longe o melhor entre as atividades culturais no Rio. A preferência dos frequentadores é pelos cinemas de shopping. Já os filmes em 2D e 3D dividem os gostos. A maioria quer ver filmes estrangeiros dublados, mas os filmes brasileiros têm uma boa aceitação e são assistidos por 70%. A escolaridade estimula o acesso à cultura. No teatro, a frequência aumenta, dobra em relação à média se a pessoa tem ensino superior. O mesmo acontece em relação ao acesso aos museus. Já a frequência ao circo não é tão influenciada pela escolaridade. E as mulheres vão mais ao espetáculo de dança. A influência familiar tem um peso grande no hábito de frequentar atividades culturais. E você sabia que o boca a boca ainda é o mais poderoso meio de divulgação? As redes sociais também ajudam a espalhar as informações culturais. 30% são influenciados por elas. São os shows de música que atraem metade dos moradores da cidade. MPB e pagode são os estilos musicais preferidos. O objetivo da pesquisa é nortear o poder público, gestores, produtores e os artistas. Uma das coisas mais importantes da pesquisa, acho que é justamente essa capacidade de fornecer informações que ajudem o poder público, produtores, pesquisadores a nortearem as suas ações, né? No caso específico do poder público, acho que essa pesquisa aqui no Rio de Janeiro aponta as zonas de exclusão. Territorialmente, a gente consegue identificar os bairros onde a atividade cultural
está mais carente hoje, consegue identificar algumas tendências de comportamento que podem facilitar o desenvolvimento de ações para esses nichos, para esses grupos de pessoas. O Dia Municipal Sem Carro agora é garantido por lei no Rio. A data já existe em esfera nacional e estadual, mas a partir de agora, 22 de setembro, será comemorado aqui na cidade como Dia Municipal Sem Carro. O autor do projeto é o vereador Alexandre Esquerdo. Segundo dados do Denatran, o país possui mais de 50 milhões de automóveis. Aqui no estado, esse número chega a 6 milhões de unidades. Então é uma data que vai ser inserido no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro, onde o Poder Executivo tem toda agora a oportunidade de fomentar isso, né, de trazer essa conscientização para a nossa cidade e divulgar isso, né, isso é que é o mais importante. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.